breve meditação para nós homens, que está em Juízes 6, capítulo 6, no versículo 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezitra, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Até aqui. Se tiver Bíblia, acompanha comigo em Juízes 6 aí, e para que você entenda o que o Senhor quer te dizer a você, homens de honra. Em Juízes 6, o Senhor deu um tema e Ele quer que você entenda esse tema que está sendo dado. Os olhos de Deus projetam aquilo que ainda não sou, para me mostrar quem realmente serei nele, em Deus. Para que você entenda a situação econômica e espiritual de Israel, nesse contexto aqui está de pobreza, espiritualmente também devastada. Os medianitas, que eram primo dos israelitas nessa época, vinha toda vez que Israel colhia o seu plantio, eles vinham, saqueavam tudo, roubavam e deixava na pobreza ali Israel. O povo vivia a situação espiritual de Israel nessa época, era de declínio espiritual, pois desobedeciam ao Senhor, e essa época de juízo é conhecida como Deus sempre levantava os seus profetas, seus libertadores, e eles se voltar por um certo período ao Senhor e depois se desviar novamente. E esse período não é diferente. Gideão está ali malhando um trigo com seu pai, em específico num lagar. Por que no lagar? Porque ali não era o lugar adequado, mas para que salvasse a próxima colheita dos medianitas. Em cima disso, dessa atitude, vem Deus através de um anjo e faz o primeiro chamado a Gideão. O chama de varão valoroso. É em cima disso que o Senhor vai trabalhar. Conforme o texto foi falado em cima, o tema, Deus sempre vai projetar em nós aquilo que ainda nós não conseguimos ver, para nos mostrar que realmente nós seremos nele. Na verdade, realmente nós não somos preparados para as tais missões que o Senhor nos dá, como ministro, como obreiros ou como sacerdote das suas casas. Mas, todavia, o Senhor sempre põe a esperança em poucos homens, conforme a história, porque Deus nunca precisou de muitos, embora essa necessidade dele também, mas nunca precisou de muitos, mas de poucos, para que pudesse fazer a diferença em cada época. E conforme a cada época, essa época diferente, não é diferente daquela época de Gideão, onde o povo, por opressão e por os medianitas sempre vir roubar a colheita que se havia colhido, Gideão, Deus o chama, ele se posiciona, e o povo, em contrapartida, está orando para que mais uma vez venha um libertador. Em cima disso, Deus chama Gideão, e Gideão aceita esse chamado, mas ainda assim ele se sente totalmente despreparado para tal missão, para libertar mais uma vez Israel do seu próprio círculo vicioso, no qual eles, de vontade permissiva, escolheu sim se tornar cativo de alguns inimigos. Por isso, Gideão aceita, e em Juízes 6, 11, Gideão é chamado, é preparado por Deus. Em Juízes 6, 13, toda vez que os medianitas vinham Gideão, de forma estratégica, ia num lugar onde não era específico, colher, guardar o que se havia colhido, para que não roubasse os medianitas. Agora, nos Juízes de 14 a 15, nunca foi do agrado de Deus que viesse esse ciclo de oscilação, e deixando de
versículos de ação. Em primeira instância, o Senhor vem e chama Gideão ser valente. O contexto aqui inserido é um homem que não era preparado para a guerra e muito menos pertencia a um alto padrão das tribos de Judá, que um alto padrão aquisitivo que podia ajudar no sentido sacerdotal aquele povo naquela época. Então Deus vê um povo que ora pela opressão, em contrapartida o homem que se posiciona, que não é nem preparado em guerra, mas no seu coração já está indignado pelo que está acontecendo, pelo ciclo vicioso de Satanás no plano espiritual vir, através dos medianitas, vir e roubar aquilo que o Senhor os deu, que pertence a ele, que o Senhor tinha dado. Então Gideão se posiciona e em primeira instância que ele, quando ele está diante de Deus, ele tem ele mostra a visão de quem ele é. Ele mostra essa visão de despreparado e covarde para tal missão. Isso é importante quando nós nos deparamos com o Senhor, de sabermos quem realmente nós somos em Deus. Você talvez tenha promessas espirituais, ministeriais de Deus em você, quer seja ser pastor, quer seja ser um missionário ou um pregador em Deus, ou um obreiro de valor na casa do Senhor para os serviços sagrados, e talvez você não vá de encontro a essa realidade, porque o que Deus realmente nos fala, venha nos falar através de pessoas ou por nós mesmos, nós não conseguimos entender a dimensão daquilo que o Senhor deseja. Gideão não tinha nenhuma percepção e visão do que o Senhor queria, um libertador para aquela época e tirar o povo dele do jugo de escravidão. Por isso, Deus sempre vai te chamar e vai projetar em você o que Ele pensa e sempre vai estar desalinhado por um certo momento, por você ainda não compreender aquilo que Deus projeta para você no seu coração, que você não consegue discernir. Mas o Senhor, à medida que você tem um encontro com Gideão, assim como tem um encontro com Deus, assim como Gideão teve, Deus começa a revelar a sua vontade, à medida da atitude de obediência que você reconhece que Deus quer tirar não só ele, mas todo o povo dessa situação, o transformando de covarde para um homem valoroso. Observe nesse texto, em Juízes 6:11, que de imediato o anjo projeta uma visão sobre ele de Deus, dizendo: varão valoroso. Ou seja, ele tinha a ciência, a percepção de que ele não era esse homem a quem esse anjo estava falando com ele. E a partir de então, Deus começa a o preparar, o capacitar. E no versículo, em Juízes 6, no versículo 11, no versículo 13, Gideão traz à memória os feitos a qual o próprio Deus fez no meio do seu povo, livrando dos egípcios na época do Egito, e a providência durante o deserto, a peregrinação e a capacitação também de Moisés para que isso acontecesse, um libertador também naquela época. Jesus ali, o Senhor estava preparando Gideão para que fizesse o mesmo pelo seu povo, ao qual, em meio a tantos, muitos e guerreiros naquela época, o Senhor escolheu alguém despreparado, mas com o coração preparado para obedecer e para ser capacitado para concretizar o propósito de Deus, que era a missão de salvar o povo israelita. Em Juízes 6:24, a primeira atitude de Gideão é de obediência. Ele olha para si mesmo e vê que ele não tem capacidade nenhuma de efetuar tal missão como libertador. Então Deus projeta a sua visão e começa a colocar a mentalidade de reino, a mentalidade de não só servir, mas projetar e visionar, e começa a fluir na sua mente, no seu coração, os pensamentos de um homem que tem atitude, de um homem que se posiciona a não livrar só a si mesmo, mas toda Israel. E de primeira instância o Senhor já o encoraja, de dentro para fora, a ele estabelecer o altar do Senhor. Para que você entenda, nesse contexto aqui de Israel, havia um Deus pagão. E nesse Deus pagão estava estabelecido de forma espiritual sobre o povo
povo de Israel. Por isso a decadência espiritual, pela sua desobediência. Mas nós vemos que através dessa atitude Deus estabelece o altar através de Gideão. E no capítulo 6, no versículo 24, Deus faz com que, da estratégia de Gideão, e de primeira instância ele vai e derruba o altar do Deus da época chamado Baal. E acima disso, Baal vai, reúne os seus e pergunta quem fez tal coisa. E aí que é impressionante notar que o então considerado covarde Gideão tem a primeira atitude de derrubar o altar do Deus da época, que se julgava poderoso, e tira logo de primeira instância o jugo espiritual de Israel, trazendo o altar, restaurando o altar de Israel do Deus que é digno de toda honra e de toda adoração, o Deus de Israel, o Deus dos seus pais, os deuses dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. De primeira instância, talvez você tenha se perguntado, olhado para você mesmo em diversas promessas, talvez já estar cansado de ouvir promessas de que Deus vai fazer algo na sua vida, de que Deus vai te tornar pastor, te tornar missionário, de que tem uma obra a ser feita na sua vida, mas você não consegue visualizar e nem entender e assimilar e trazer à existência isso que está projetado na sua vida através de Deus. Mas para que isso aconteça, assim como Gideão era um homem covarde e não tinha capacidade nenhuma de efetuar a tal missão, que era já derrubar o altar de Baal, por coragem, a qual ele não tinha, o Senhor começa a transformar e trazer coragem, tirando o medo fora, e dando coragem, dando armaduras espirituais e capacidade. E a primeira capacidade que o Senhor deu para ele foi obediência seguida de coragem, e o fez moldar o seu caráter, e se posicionou, e foi logo, derrubou o altar, estabeleceu do Senhor, e logo se começou a mudar o que Satanás julgava, escravizar o povo de Israel neste ciclo vicioso, e logo começou a contrapartida da vitória de Deus. E a vitória de Deus aqui em seguida foi significado com a simbologia clara de que pela atitude de Gideão associada aos propósitos de Deus, em seguida da obediência, o Senhor começou a o honrar e o moldar como um soldado, e a entender que não são armas físicas de forma específica que foi necessária nesse período, mas sim espiritual, porque a luta, como dizem em Coríntios, não é contra o sangue e nem contra a carne, mas sim contra os principados e as potestades que estão nas regiões celestiais. Então compreenda, para que você associe o propósito de Deus na sua vida, como homem de Deus, como um homem do reino de Deus, e para que possa fluir a tua vida ministerial com o Senhor, e para o que foi projetado de Deus em você possa acontecer, obedeça. E depois tem um ato de atitude, de olhar para você mesmo e saber que você não tem capacidade, mas em Deus, obedecendo, você vai começar a fazer coisas que você mesmo vai perguntar o como você fez, porque não é pela tua força, mas sim pela força de Deus em você. E sendo em Deus, você será forjado um soldado preparado para tal missão, em obediência, submissão e renúncia, de saber que Deus projeta aquilo que não somos para nos tornar, projeta aquilo que não somos para trazer a realidade, a existência, para que nós sejamos libertadores, assim como Gideão na sua época e nós na época de hoje. Então o Senhor está te chamando para ser um Gideão dessa época. Não sei o seu nome, mas o Senhor sabe, e eu tenho te chamado. Então entenda o chamado de Deus na tua vida, obedeça, estabeleça o altar do Senhor, quer seja onde você estiver, ou muitas vezes em você, para que essas coisas possam se tornar realidade em você. Por isso, fique com essa palavra no seu coração e tenha certeza que nós não viemos ao mundo de forma proposital, e o Senhor nos distribui dons e nos capacita, não é para nós ficar só para nós mesmos, ou sim para que a gente possa libertar pessoas muitas vezes que estão perto de você, ou à sua volta, ou no contexto igual nós estamos vivendo hoje, tornar libertadores de pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, ou daqueles que estão sufocados pelo ato religioso no meio do povo de Deus, para que eles possam ser árvores frutíferas e ter a visão real
e projetada sobre os projetos de Deus e mentalidade de Cristo, mentalidade de reino, para ser verdadeiramente soldados, forjados como libertadores, assim como foi projetado em Gideão. Foi com buzinas, pífaros, com louvores e gritos que venceram sem usar armas. Por isso, no mundo espiritual você vai usar aquilo de espiritual que o Senhor te dá. Não vai ser pela força do seu braço e muito menos por armas físicas, mas sim por atributos de Deus em você. Por isso, escolha obedecer e ser forjado por Deus para tal missão, porque se você não consegue projetar, o Senhor vai fazer com que isso se torne realidade. Por tua obediência, isso se fará real. Fico com essa palavra e eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.